Olá, você que se inscreveu no canal Ricardo Santos Historiador. Hoje nós temos uma professora aqui que vai falar tudo. Coisas que ela não falou para nenhum canal, coisas que ela não falou, às vezes, até para o próprio familiar. Ela pode revelar aqui. Eu quero convidar para essa entrevista no canal Ricardo Santos Historiador, neste quadro Fala Professor, onde o professor fala por ele mesmo. Não é o especialista que fala do professor, não é o secretário de educação que fala do professor, não é o especialista que vai dizer como é a aula, é o professor que vai falar da aula, que pode falar das metodologias. Aqui o canal é dele, ele fala o que ele quiser. Eu vou chamar Márcia Pessolato. Márcia, que bom ter você aqui conosco. Satisfação de poder realmente falar tudo aquilo que está no meu coração e para você, professor. Muito bem, Márcia, é o seguinte, aqui nós não perguntamos idade de ninguém, mas nós fazemos um desafio para o nosso público, porque o nosso público é variado, tem pessoas de todos os tipos, de todos os locais, do Brasil inteiro. Você não vai dizer a sua idade, mas diga o ano que você nasceu. Aí quem souber matemática vai saber quantos anos você tem. Então tá, vamos ver se o pessoal é bom de história mesmo, porque eu nasci no ano que antigamente chamava de uma revolução, a última revolução, só que na realidade foi o ano do golpe militar. Ah, olha aí, gente. Coloca aí. Veja aí quem é que vai acertar a idade da Márcia Pessolato. A Márcia está aqui, Márcia, foi bom você ter deixado essa dúvida aí, mas nós vamos perguntar para você o seguinte: você sempre quis ser professora? Sempre, por incrível que pareça, eu sempre quis ser professora, contrariando a minha família, né? Porque minha família sempre, uma família sempre impõe, né, nos filhos, eu quero um médico, eu quero um advogado, um engenheiro, né? E não foi diferente para mim. Mas eu quis ser professora. E eu me lembro, Ricardo, quando eu decidi fazer faculdade de letras, o meu pai virou para minha mãe e falou assim: ela vai ser pobre, vai ter que casar com um homem rico. E eu sou formada em secretariado, no meu ensino médio eu fiz secretariado, né? Então assim, vamos lá, ela vai ser secretária de uma empresa, meu pai trabalhava na Volkswagen. Eu não achava, né, que eu ia fazer secretariado, ia trabalhar numa grande empresa, porque naquela época não existia faculdade de secretariado, só curso técnico. E aí, quando eu terminei, eu estava fazendo, até então, quando eu estava no segundo médio, por influência familiar, eu achava que eu ia fazer faculdade de odonto. E eu estava disposta, no segundo ano, quando eu estava na faculdade, no ensino médio, eu fui trabalhar com um dentista, que era meu dentista, para eu saber realmente se era aquilo que eu queria. Foi horrível. Uma semana eu fiquei lá. Baba, sangue, não combina com a minha pessoa. E aí a minha professora do segundo ano do ensino médio, de português, que naquela época era tudo misturado, português e literatura, eu me apaixonei por literatura. E aí, resolvi fazer faculdade de letras. Olha pra isso, que história. Quando eu falei isso, né, meu pai virou e falou assim: ela vai ser pobre, vai ter que casar com homem rico. Gente, nem todo mundo sabia dessa história. Que bom que você compartilhou aqui. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo ser professora, já são 36 anos. Já estou aposentada, mas continuo nativa. Ok. Márcia, agora uma outra pergunta que nós sempre fazemos aqui aos nossos convidados é o seguinte: você já foi professora do Estado, você só foi professora de escola particular? Fala um pouco da sua experiência enquanto escola. E depois tem uma outra pergunta sobre a escola, mas mais sincera. Eu só praticamente atuei na rede privada de ensino. Eu trabalhei, Ricardo, por um ano, foi um ano, 2 anos, agora não me lembro direito, na prefeitura de São Caetano. Eu estudei. São Caetano investe muito em educação, São Caetano é uma cidade exemplo em educação.
e eu estudei no curso municipal de línguas que existe até hoje. E aí, a minha professora, ela do curso, quando eu levei o meu currículo lá, que eu tinha feito a faculdade de letras, já eu levei meu currículo lá, ela viu meu currículo, lembrou de mim, lembrou do meu nome, e ela me contratou. É lógico que eu não era concursada, eu fui como, na época era contratada, eu era CLT. E aí eu comecei também a trabalhar numa rede de ensino, uma rede profissional de ensino. E essa escola ficava atrás da minha casa. Então a minha casa tinha uma rua, a rua de cima era essa escola, esse curso municipal de línguas, que eu assim amei trabalhar lá. E aí eles mudaram de endereço. Eu, 20 anos, 21 anos, não dirigia na época, e com medo de ir, porque foi um lugar assim meio distante de casa, meio contramão, mesmo que em São Caetano, mas meio contramão. E aí eu não continuei. E aí essa, que era a diretora, que tinha sido minha professora, ela falou assim: Márcia, vai ter concurso público, espera, não faz isso. Você fez esse concurso? Não fiz o concurso. Eu me arrependo tremendamente. Então você não tem experiência na escola pública? Escola pública, sim, não. Escola estadual eu não tenho. O único contato que eu tive foi essa escola municipal, que não foi uma escola assim, de educação básica, foi uma escola de inglês. Então eu vou fazer minhas perguntas que eu fiz a professores de escola pública. Agora me diga uma coisa, e os teóricos da educação funcionam mesmo essas metodologias que os pedagogos colocam para que os professores eles possam ministrar suas aulas fundamentadas em teorias? Quando esse teórico, às vezes, nunca entrou naquela sala de aula, não conhece aquela escola, às vezes a escola é confessional, existe uma complexidade tão grande na escola, numa sala de aula, que a cada dia não é a mesma. Quer dizer, como é que você vê qual é a importância das metodologias, até que ponto elas são úteis? Fique à vontade aqui. Olha, Ricardo, vou falar uma coisa para você. Eu estou fazendo mestrado. E a teoria é uma coisa, a prática é outra. Assim, acho que muita gente vai concordar com você, mas pode ser que tenha alguém que discorde. Se você discorda, comenta aí, porque depois a gente vai interagir com você. Uma coisa, a prática é outra, porque assim eu vejo, eu gosto muito da minha coordenadora, ela é sensacional, ela é uma pesquisadora mesmo da educação, e aí eu comecei, tudo bem que eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Eu falei assim, não, a educação, ela tem que, ela tem saída, ela tem solução, basta a gente aplicar. Só que, infelizmente, muitos professores, eles se tornam professores porque eles não tiveram outra coisa para fazer na vida. Não foi o seu caso? Não foi o meu caso. Certo. Tá? Eu gosto do que eu faço. Sim. Mas a teoria é uma coisa e a prática é outra. Ok. Se nós aplicássemos realmente, tá, esses teóricos, tem uns que extrapola, mas se a gente aplicasse realmente a base da teoria, seria uma educação fantástica. Ok. Você é professora de língua portuguesa? Língua portuguesa. E só língua portuguesa. Então a pergunta é a seguinte: você não é somente professora. Como você não é professora, você trabalha em alguma outra coisa? Além de ser professora, eu também sou advogada. Certo. Eu sou 36 anos professora e 22 anos advogada. 21 anos que eu sou advogada. Tá? Tem um som aí dos aviões, aí a gente tem que aumentar a voz aqui. Eu atuo, eu comecei a atuar como advogada na área de direito digital. Na realidade, quando eu comecei, eu fui trabalhar na Defensoria Pública, trabalhei na área de família, mas nunca deixei de dar aula. Na realidade, eu fiquei 3 anos sem dar aula, quando eu fui trabalhar numa seguradora.
trabalhar no departamento jurídico de uma seguradora, que para mim foi uma escola. Então foi um momento que eu me desliguei de ser professora, porque eu achei a vida da gente é sazonal, sabe? Então, assim, tem um estudo que fala que mais ou menos a cada 7 anos, 10 anos, você quer impulsionar a sua vida, você quer mudar a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava há 15 anos dando aula, e aí eu cheguei à conclusão de que eu queria uma coisa diferente. Então, eu cheguei num ponto de percepção. Ou eu ia fazer mestrado, ou eu ia fazer faculdade de Direito. E aí eu resolvi fazer faculdade de Direito, porque eu achei que queria ganhar dinheiro. Muito bem, olha, estamos conhecendo aqui a professora Márcia Pessolato. Agora, uma professora formada em Direito, trabalha também na área do Direito, eu pergunto, você gosta de esportes? Eu gosto de quê? Um pouquinho sobre esse livro aqui para o pessoal, pode ficar à vontade, Certo. por favor. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Esportes? Então, eu gosto pra ver, pra praticar. Eu já pratiquei, mas eu não sou muito boa nisso, não. Olha, o público vai saber o dia que a gente está tendo essa entrevista aqui, porque hoje morreu Edson Arantes do Nascimento. Mas, E aí? nossa, na hora que eu saí de casa não tinha dado essa notícia, agora Pois você é, eu soube agora? quando eu saí de casa, Edson Arantes do Nascimento morreu. Você tem alguma coisa a falar sobre o esporte, sobre o Pelé, alguma coisa? Ou não tem? Eu estava acompanhando. Às vezes a gente fala por aquilo que a gente escuta. É. Às vezes nem sempre, mas eles passam a ser tão íntimos, né? Aí talvez você tenha alguma coisa Eu a estava falar. acompanhando alguma coisa sobre o Pelé, e assim, o que estavam falando muito mal dele, sobre aquela filha que ele não reconheceu, mas sabe, gente, a gente não precisa ficar cuidando da vida particular das pessoas. O Pelé, ele foi um grande jogador de futebol. Ele levou o Brasil, né, a ser conhecido. O Pelé, no século passado, ele foi considerado o melhor jogador do século, né? Então, hoje, agora, eles estão vendo que estão levando, chegando à conclusão que é o Messi, né? Mas lá, né, a gente teve esse histórico do Pelé, mas o Pelé fez uma diferença muito grande no esporte brasileiro. O mundo. Exatamente. Pelé tem muita Agora, eu vi o Zico, não sei se você viu, mas o Zico ele fez um jogo aí de futebol, e aí na camiseta estava em uma homenagem ao Pelé. Não sei se foi ontem que aconteceu isso. Como eu estou de férias, Ricardo, Certo. então assim, eu entro no meu carro e só ouço música, porque eu estou de férias. Me diga uma coisa, você assiste novela? Não. Assiste filme? Depende do filme, eu assisto, mas eu sou assim muito, pra mim televisão é um momento assim que eu tenho que relaxar, então eu não gosto daqueles filmes muito complexos, sabe assim, eu gosto mais de filme pra relaxar a cabeça. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Márcia, qual é a sua alimentação predileta, o que é que você gosta de comer? Se alguém quisesse te convidar para sair, então teria que levar para onde? Qual lugar que você acha você acha que você gosta de... Se tem, né? Um restaurante. Eu sou uma comida. pessoa, assim, eu sou muito eclética, então eu vou desde o mais fino ao mais básico. Desde o restaurante, né? Sem me comportar, como diz, sem me comportar, até ir comer pastel na feira. Nenhum problema. Okay. Né? E como eu sou descendente de italiano, eu gosto de uma boa massa. Eu gosto de uma boa massa. Mas também eu tenho um lado português. Eu gosto de bacalhau. Então vamos para outra área aqui agora. Márcia, a pergunta é a seguinte, vai dizer olhando para lá. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Então, na realidade, eu não queria ter votado em ninguém. Mas
Eu não gosto de política, tá? Vou ser bem sincera, não gosto. Os meus alunos até ficavam assim, professora, você vai votar em quem eles não souberem, quem que eu vou votar? Eles não conseguiram chegar no denominador, é claro que eu votei. Né? Eu votei em uma pessoa, mas eu não queria ter votado. Eu votei no Bolsonaro, mas não queria ter votado. E também não queria ter votado no Lula. Né? Eu votei no Bolsonaro porque eu tenho medo, embora, né, falando assim, por isso que eu vou dizer que eu vou só a política. O Lula, ele fez muito para as pessoas pobres. E a gente precisa disso do Lula. Mas, infelizmente, ele deixou o Brasil numa situação delicada financeira, né, com a Petrobras. Né? O Bolsonaro, ele não pensou no povo, ele só pensou na elite. Né? Então a gente tem duas situações que ninguém está pensando. Pensam em um e não pensam no outro. Então o ideal de um governo, para mim, seria assim, pensar em todos. Eu sou muito contra esse bolsa, isso, bolsa, aquilo, outro, porque para mim é dar dinheirinho pro povo, e o povo se acostuma com dinheirinho, né? Se você dá esmola ao cidadão, como dizia Luiz Gonzaga, ou você o mata de vergonha ou você vicia o cidadão, né? Então, eu acho que tem que fazer trabalho. Olha, a professora Márcia aí já deu vários motivos para você comentar. Então, se você concorda, dá os parabéns, coloca aí o coraçãozinho. Se você discorda, também coloca cara feia, dá a sua opinião. O importante é você, que é professor, possa interagir. Porque as opiniões dela são opiniões dela. Simplesmente, alguns vão concordar, outros vão discordar. Agora, me diga uma coisa, ainda sobre a política. Você acha que houve fraude nas eleições? Olha, não sei, aí não dá para... Dizem, né, que o nosso sistema é um sistema mais seguro, mas eu não acompanho muito isso, não. Eu acho que não. Eu acho que o povo brasileiro, ele mostrou o que ele queria. E é claro que a gente viu que o Brasil está bem dividido. Agora, o que eu não estou concordando é com essas manifestações que estão fazendo, que não é nem manifestações, passa a ser terrorismo. Agora, o que a pessoa fez lá de colocar uma bomba, sabe, assim, para mim isso é terrorismo. Então isso não é legal. Só não faz mais por causa das leis que ainda estão... Exatamente. Gente, você vê... Mas agora eu vou fazer uma coisa. Fala. Eu acho... Fala, professor. Eu acho... Professora. Eu não gosto de política, tá? Mas eu acho que próxima eleição, Simone Tebet. Ela já está antecipando aqui, né? Eu acho. Não sei. Olha aí. Eu acho que ela vai ser lançada, né, como candidata, e não sei não se ela não vai ganhar. Olha, então um recadinho aí pro Lula, você já deu, né? Já investir na Simone para colocá-la para a sucessão dele, para ser a próxima presidente. E vou dizer, quando eu vi os debates políticos, eu gostei muito dela. Gostei muito da postura dela. E aí que tá, né? Eu dei uma de brasileira mesmo, né? Porque muita gente gostava da Simone Tebet, mas não, eu vou votar no que eu não quero que ganhe. E não assumiu uma postura mesmo de vou votar com uma fulana. Exato. Porque o importante, eu não emito o conceito de valor sobre os convidados, estou apenas comentando esse ponto aí. O importante é que cada um vote. Exatamente. Escolha o seu candidato, sem se preocupar com outros. Porque muitos podem estar pensando como você e vai votar naquele que pode ser o melhor para a maioria. E eu acho, Ricardo, o seguinte, a partir do momento que nós temos um presidente que está eleito, tá? A partir do momento que a gente tem um presidente que está eleito, ok, ele é o presidente, e vamos respeitar. Correto. Eu concordando ou não concordando, eu tenho que respeitar. É isso que eu acho. Agora nós vamos dar uma pausa comercial, então não vamos ter aí um comercial não. Vamos dar um recadinho aí para você que está nos ouvindo. Voltando aqui com a professora Márcia, essa entrevista tão boa, eu gostaria que você desse uma mensagem para os nossos inscritos no canal, para aqueles que ainda não se inscreveram. Essa proposta do canal, fala, professor, esse recado aí para o público.
Pessoal, esse é um espaço em que você realmente pode falar, você pode abrir seu coração. Nós, professores, nós não temos isso. Nós precisamos de ter esse espaço para a gente poder falar, expor aquilo que está acontecendo com a gente. Eu sei que tem muitos de vocês, assim como eu, que questiona muito a educação, mas ama a educação. Está no sangue. Olha, eu falo que está no DNA. Então, use esse canal, explore esse canal, aproveite cada momento que o professor Ricardo for passar alguma informação para vocês. E se você quiser participar, entre em contato com ele, né, Ricardo? Valeu, é isso aí. Então, até o nosso próximo. Tchau.